Graça e paz, meus amados irmãos. Que privilégio estarmos na casa de Deus mais uma vez para ouvirmos da Tua Santa Palavra. Que Deus seja misericordioso para conosco nesta noite e abra os olhos do nosso coração para que possamos entender aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Convido a amada igreja para que abra a sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias, último livro do Velho Testamento, última palavra de Deus antes que 400 anos de silêncio envolvesse a terra e ninguém mais conversara com ele. Malaquias, o último dos profetas, abra sua Bíblia, capítulo 1. Eu lerei dos versos 6 ao verso 14 para a meditação desta noite. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus para esta noite. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado a Deus, porque, incomodados pelo Teu Santo Espírito, aqui estamos para conhecer mais um pouco do Senhor nesta noite. Tira, ó Pai, qualquer desatenção que possa aqui aflorar. Tira, ó Pai, qualquer elemento que possa nos desviar de aprendermos do Senhor nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, eu te adoro, ó Pai, pelo grande amor que o Senhor tem derramado aos meus irmãos aqui na Silva Jardim. Ele implora, ó Deus, que o Senhor me use como instrumento, ó Pai, de bênção nesta noite, para estes que aqui estão, pois a glória é somente Tua, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. O cativeiro já não existe mais. Passados 70 anos da consequência do pecado que ocorrera no coração daqueles que deviam adorar ao Senhor, esse tempo se completa e agora eles retornam da escravidão e que se encontravam na terra da Babilônia.
No Egito já experimentaram isso. Deus os tirara de lá com mão forte, dera-lhes uma terra, dera-lhes leite, dera-lhes mel, dera-lhes de tudo que era possível e bom para onde foi levado. Ainda assim se esqueceram do Senhor, pecaram contra Ele. A mão amorosa de Deus para os corrigir, os tira do lugar em que eles estavam e os leva à Babilônia. Deus traz o mal do norte para punir aquele povo por aquilo que eles haviam feito. Passados 70 anos, a doce mão de Deus vai buscá-lo onde eles estão, através do rei Ciro, e diz: voltem para a terra que um dia eu prometi a vocês. É hora de voltar para casa. Zorobabel retornara para construir o templo não tão grandioso como o primeiro. Esdras retornara para ver como estava a lei, para ler a lei diante deles, para demonstrar como que o Senhor se agrada, de como se portar diante deles. Neemias, através do seu irmão, ouvira que os povos ao derredor tentavam invadir novamente a terra. Pede ao rei, diante da tristeza observada pelo rei, para que pudesse voltar à terra e construir os muros, para que houvesse proteção aonde ele se encontrava. O rei o concede conforme a mão de Deus. Diz ele que a mão de Deus me acompanharia até lá. Não se preocupe, meu amado rei, Deus está comigo, eu vou lá com eles. Eles voltam, então, para a terra. Vem, então, Ageu, vem Zacarias conversar com eles acerca do que fazer sobre a terra, acerca do culto, acerca de como eles deveriam se portar, pois era o mesmo Deus que, mão forte, que os havia levado, agora os havia trazido. Passado quase 100 anos, Deus resolve conversar com o povo pela última vez. Por um período de 400 anos, o silêncio se instalará. Não haverá mais comunicação. Mas Deus, sendo misericordioso, chama Malaquias e diz: Malaquias, e eu sempre gosto de usar essa expressão, diga ao povo que nós precisamos conversar. O povo retornara para a terra. No tempo que estava lá no exílio, eles se lembravam das profecias, e as profecias diziam que quando eles retornassem à terra, haveria um templo grandioso como o primeiro, a terra seria maravilhosa como era antigamente, viveriam bem em volta do povo que ali se encontrava, ou seja, aquilo que Deus prometera para eles. Eles esperavam quando tiraram os pés da Babilônia e foram novamente até Jerusalém. Entretanto, lá chegando, pelo tempo que passava, ainda sofrido pelo rei do Persa, ainda sofrido pelos povos que estavam em sua volta, ainda pagando tributos, eles dizem assim: não foi isso que nós lemos. Deus, quando eu li na Babilônia, não era bem assim. Com todo o carinho do mundo, meu amado Pai, eu quero dizer, o Senhor não nos ama tanto assim. Deus chama Malaquias, se você voltar ao texto anterior, que não é o de agora, mas ele vai dizer assim: eis que eu vos tenho amado, Deus diz a eles, eu vos tenho amado. E eles perguntam: no quê? Eu ainda pago tributo, eu ainda sofro opressão, os inimigos estão ao meu lado, no que o Senhor nos tem amado? Deus olha bem no fundo dos nossos olhos e diz: eu escolhi Jacó e odiei a Esaú. Deus nos tem amado, meu amado irmão. Apesar de tudo aquilo que nós talvez estejamos passando, eu preciso dizer a você que Deus nos tem amado. Mas não fosse isso, Deus explica a eles que os tem amado. E agora sim, com este pano de fundo, nós entramos no sermão desta noite, para discutirmos sobre 3 pontos, porque apesar de Deus ter dito isso a eles, que os amava, Deus precisa conversar mais com ele e lhes dizer algumas coisas. E nesta conversa, nós aprendemos 3 características que cerceiam o nosso coração
quando nós, imaturos espiritualmente, não entendemos o Deus que nós adoramos. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que, apesar de tudo, lá Israel vivia em opressão. Hoje, eu preciso dizer a vocês, nós estamos bem. Mas o estarmos bem traz perigos inerentes àquele que não tem maturidade espiritual. Porque quando nós estamos muito bem, eu preciso dizer a você, em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós desonramos ao nosso Deus. Porque tudo vai bem. E nós imaginamos que nós podemos fazer as coisas do jeito que nós queremos. Acompanhe comigo o que está escrito no verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ora, eu os tirei com mão forte. Quando eu chamei Moisés para ir conversar com o faraó, e eles me perguntaram, ó Deus, e se eles me perguntam quem é? Diga que eu sou o pai de Israel, que quero tirar o meu filho da onde eles estão, para que venham me adorar no deserto, porque eu sou o pai deles. Agora, depois de voltar da Babilônia, Deus, e eles sabendo disso, pergunta ao povo, é mesmo? Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu Deus, aonde vocês me honram? Porque o povo não honrava mais. Diz o texto que eles, ao tergiversar com ele, eu sou o Senhor, ainda no 6, onde está o seu respeito para comigo, ó sacerdotes? Eles respondem, eu acho maravilhoso essa capacidade que eles têm de, conversando com Deus, terem essa postura diante deles, mas não se preocupe, que isso não está muito longe de nós. Quando Deus cobra isso deles, onde está a minha honra? Onde está o trabalho para comigo? O povo olha para ele e diz assim, veja lá ainda no verso 6, mas nós? Em que nós desprezamos o teu nome? Ó Deus, acho que é com o povo errado que o Senhor está falando. Nós te honramos. Nós te honramos sempre. Nós não nos comportamos de maneira diferente daquilo que o Senhor imagina como é ser adorado. Nós vamos à igreja domingo de manhã. Nós vamos à igreja domingo à noite. Nós levamos os nossos filhos. Em que nós temos te desonrado? Vocês me desonram, é isso que ele responde, quando trazem pão imundo ao meu altar e ainda perguntam, em que vocês me têm desonrado? Porque quando vocês me vêm adorar, o seu coração ficou lá fora. Quando vocês adentram o templo, os seus sentimentos para comigo ficaram lá fora. Quando vocês se preparam para se dirigir à minha casa, muitas coisas passam em sua cabeça, menos a que eu estou assentado num alto e sublime trono, e espero de você a minha adoração. Nisso vocês me desonram. É isso que vocês fazem com o meu santo nome. E quando vocês receberam as tábuas lá atrás, eu pedi que vocês santificassem o meu nome. E quando eu mandei o meu filho para vocês agora no Novo Testamento, eu pedi para vocês que quando orassem, dissessem, santificado seja o meu nome. Mas vocês não o santificam, vocês não o honram, porque no templo vocês levantam vozes a mim, mas é o primeiro negócio que vocês precisam fechar, fora das portas, eu não sou nem lembrado em suas orações para saber qual é a minha vontade nisso, e nisto você me desonra. Porque no seu casamento, quando surge algum problema, você acha que dentro da sua capacidade, que é ínfima, deletéria, nem existe, você acha que pode dele tratar, sem me perguntar o que eu acho e como isso deve funcionar. Porque na educação dos seus filhos, em vez de vocês conversarem comigo para saber como funciona, vocês acham que o levar à escola, lá ele aprenderá.
e me adorará, como se lá houvesse como ensiná-lo disso. Vocês me desonram quando não santificam o meu nome, quando comigo não conversam, para que tratem das coisas que eu criei para o bem de vocês. Era como se eles pudessem dizer assim: ah, Deus, mas nós não podemos evitar. Sabe, a circunstância me faz assim. Eu não consigo. Ah, como nós conseguimos. Ah, como nós devemos. Ah, como nós devemos honrar ao nosso Deus. Veja o que eles faziam lá no verso 7, já lido. Vocês trazem por meu altar pão imundo. Vocês não me apresentam o melhor de vocês para mim. Mas se forem no seu relacionamento com a sua namorada ou a sua esposa, você apresenta o melhor para ela. Mas se for no seu trabalho para o seu patrão, você apresenta o melhor para ele. É como se nós tivéssemos uma caixa, nessa caixa estivesse escrito a palavra tempo, dentro dela só está ele, o tempo, mas na hora de nós retirarmos esse tempo para aplicarmos em alguma coisa, nós aplicamos em tudo, menos para o relacionamento com o nosso Deus. Nisso vocês me desonram. Porque se amanhã vocês precisam levantar cedo, e isso te impede de estar na minha presença para me adorar, eu preciso dizer, porque você só se levanta cedo, porque amanhã eu já programei que a minha misericórdia se renove. Porque amanhã, se você tem um trabalho para onde sustentar a sua família, eu preciso dizer que você só lá irá, porque eu já preparei isso. Mas vocês não querem estar na minha presença no domingo à noite. Vocês dizem, que canseira. Vocês dizem, que canseira. Eu não vou me preparar para sair domingo à noite. Que canseira. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que neste momento, Israel lá afligido, nós aqui, bem, ainda que em aflição, ou bem, nós desonramos ao Senhor nosso Deus, porque nos achamos independentes, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa fora da vontade dEle. Abra comigo lá o livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia, capítulo 22. Versos 21 e 22, Levíticos, capítulo 22. Verso 21 e 22. Veja o que nos diz a palavra de Deus, em referência ao presente texto. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, ou mutilado, ou seroso, ou sarnoso, ou cheio de impigência, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Deus está dizendo, vocês sabem, mas vocês não fazem. Agindo assim, vocês me desonram. Deus exige, meu amado irmão, como Senhor e Pai, ser honrado. Deus exige, meu amado irmão, como Senhor e Pai, ser tratado como Ele é. Afinal, nós fomos criados para a sua glória. Não existe outro objetivo senão ter prazer nele e glorificá-lo pelo que Ele é. Mas nós o desonramos com as nossas atitudes. Mas Deus merece o melhor de nós. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o texto que nós lemos. E veja que nós vamos afundando. Tá? Não vai melhorar. Nós vamos afundando. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós, em tempos de aflição, lá em Israel, ou hoje, como nós estamos bem, nós desprezamos o Senhor. Ah, o desprezo. Isso é novo. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós desprezamos o Senhor nosso Deus. Observe lá o que está escrito do verso 11 até o verso 13. Como nós o desprezamos.
Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. É desprezível. Aqueles homens estavam desprezando ao Senhor Deus. Apresentavam a Ele ofertas desprezíveis, apesar de tudo que Deus lhe dera na nova terra. O desprezo de Deus veio principalmente acerca daqueles que deviam adorá-lo, acerca de nós. Mas ainda assim, ao apresentar o seu sacrifício, desprezavam ao Senhor. Eles tinham desprezo pelas coisas. Vocês lembram de Hofni e Finéias? Lembram-se deles? Filhos de Eli? Lembram-se? Lembram-se quando se trazia as ofertas, o que eles faziam? Que eles tiravam o melhor para eles, comiam, ficavam aquilo e deixavam o resto. Desprezavam aquilo que eles deveriam fazer. Deus levanta Samuel depois disso. E isso é uma tristeza. E nós precisamos entender isso, que isso é uma tristeza. Os filhos dos sacerdotes eram desprezíveis diante de Deus. E isso era uma tristeza. E Deus os mata. Não faz parte. Deus os tira da comunhão. E levanta Samuel. Para que desse por continuar, porque eles eram desprezíveis. Veja como ele conversa. Veja lá no capítulo, ainda em Malaquias 1:2, no texto que nós estamos. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei, quem nos tem amado? Eu amo vocês. E vocês ainda perguntam do que eu tenho amado vocês? E ainda assim vocês me desonram. E ainda assim vocês me desprezam. Eu escolhi antes da formação do mundo. Antes que vocês fossem formados. Uma caneta maravilhosa que existia em minha mão, dentro de um livro que existe aqui. Eu coloquei o nome de vocês com o maior carinho que poderia existir. Eu coloquei o nome de cada um de vocês. E ainda assim, vocês me têm desprezado. É isso que vocês fazem. Veja o diálogo lá que nós já lemos, a partir do verso 9. A partir desse desprezo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, veja no verso 9, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Ah, mas as minhas orações não são ouvidas. Ah, mas eu converso e alguma coisa está errada. O que está acontecendo? Deus diz, nós o temos desonrado e o desprezado. Não façamos isso, não podemos fazer isso. Para deixar claro o seu desprezo santo, veja o que ele promete lá no verso 10 e 11, do desprazer deles lá, desde o nascente do sol, é grande entre as nações, no verso 11, o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazida ofertas puras. Aqui do hebraico, se nós estudarmos, tá, só procurar lá uma lida lá, ele vai dizer assim, ele traz como se fosse algo presente, né? Em todo lugar lhe é queimado incenso. Mas o hebraico, ele não precisa se flexionar, é isso que eu andei lendo, e me responde se estiver errado, amado reverendo. É como se ele falasse do futuro, e é o futuro. Vocês me desprezam e me desonram. Haverá um povo que queimará incenso no seu lugar, por aquilo que vocês fizeram. Haverá um fogo, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, meus amados irmãos, eles viam a adoração como um fato. É isso que nós estamos tratando. Eles viam a adoração como se fosse um fardo. É isso que eles diziam. Que canseiro. Domingo, de novo. Adolescente tem muito disso, né? Ah, pai, domingo, de novo. Tá. A cinta canta, sem problema. Todo domingo. Vai. Ah, vai sim. Porque na nossa casa não desprezamos o Senhor e nem o desonramos. Ai, pai, mas que canseira. Não tem problema nenhum.
carrego junto, você vai. Porque eu fiz aliança com você. Quando vocês saíram da arca, eu fiz aliança com você, Noé, com os seus descendentes e com todos os outros. Você vai. Mas vai sim. Não vamos desprezar nem desonrar ao Senhor nosso Deus. Isso não é um fardo, meus amados irmãos. Nós podemos até achar cansativo, mas é o mínimo diante do todo. Porque tudo que temos provém dele, e tudo que somos, só o somos, porque a sua santa mão nos acompanha todo dia. Não é cansativo algum irmos até a casa de Deus para adorá-lo. Mas será que nós não temos sido negligentes nessa adoração? E aqui vem uma expressão que eu já ouvi. Não sei se vão ouvir. Será que nós não nos tornamos adoradores profissionais? Será que nós não nos tornamos adoradores profissionais? Isso é aqui ou não? Por aqui pode desligar. Tá? Pode desligar, se for o caso. Tá bom? Será que nós não nos tornamos adoradores profissionais? Então eu estou na escala da liturgia, então eu estou na escala do canto, então eu estou... Muito obrigado, amado Rogério. Então eu estou na escala do louvor, então eu estou na escala da pregação, então eu estou na escala da direção. Hoje eu vou à igreja. Isso nós chamamos do adorador profissional. Como se existisse essa profissão escrita em algum lugar. Como se a nossa adoração fosse algo pragmático, dentro de um quadrado que não pudesse dele sair. E a nossa adoração não fosse tão somente porque Ele é o único Senhor e Deus, e não há nenhum outro além dele. Ainda assim, Ele conversa com o povo: vocês me desonram, vocês me desprezam. Podemos parar por aqui? Ainda não. Vai mais fundo um pouco. Quando vocês aparecem diante de mim na igreja, vocês, com o coração que deixaram lá fora, me desrespeitam diante de todos. Quer me desrespeitada? Não tem problema nenhum. Seus filhos possuirão as suas esposas no cume do monte, e todo Israel verá o que você fez. É assim que vocês querem tratar comigo, o seu Deus, o único? Veja o que diz o verso 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. E nós já fizemos muito disso. Deus, o negócio não está bom. Mas se melhorar, eu prometo que... Ai, que tristeza. Deus, a coisa não está indo muito bem. Mas se o Senhor me tratar diferente, se houver cura, eu prometo que... E era isso que eles faziam lá em Israel. O que eles faziam? Deus, a gente está sofrendo aqui. O pessoal está do nosso lado, quer invadir, o negócio não está fácil. Será que o Senhor pode cuidar? Porque se o Senhor cuidar de nós, eu prometo ao Senhor que eu darei o melhor novilho do meu rebanho para sacrificar ao Senhor. Deus vinha, livrava o povo, lembra lá de Juízes? Vinha, livrava. Na hora de levar, aqui nesse sentido, na hora de levar, eles olhavam assim: não, mas pera, eu sei, eu fiz, a promessa era assim, mas por que eu vou dar um cordeiro tão bom? Posso vender esse dá dinheiro. Vou pegar o que está machucadinho ali e vou levar para o Senhor. E é isso que ele diz no verso 14: malditos sejam, pois tentam me enganar, como se eu não conhecesse aonde vocês investem o melhor do seu tempo. Como se eu não soubesse aonde vocês investem o melhor das suas ações. Como se eu não soubesse onde vocês investem o melhor de vocês. E aqui nós podemos até voltar, tem um canto, eu não vou lembrar agora do hino, mas veio a cabeça, que tem, a dona Miriam pode nos ajudar. A gente pode quebrar a quarta parede aqui. E nós cantamos dizendo: tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei. Quem sabe numa próxima? Algumas coisas a ti, Jesus, entrego.
algumas coisas a ti entregarei. Nós cantamos isso. Tudo deixarei. Melhor, algumas coisas, ó Pai, eu deixo, outras não. Deus olha então para nós, conforme o verso 14 diz: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Temos todo o tempo do mundo, não é daí, tá? Temos todo o tempo do mundo, e ainda assim, não oferecemos o melhor tempo para Ele. Nós dizemos, que canseira. Temos todas as bênçãos que pode alcançar a um povo, e ainda assim, nós não entregamos o melhor para Ele. Nós dizemos, que canseira. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus diz, é assim, não tem problema nenhum, eu tiro de lado, eu pego um outro povo, que me honre, que me respeite, que não tenha desprezo pelas coisas. Vocês não obedecem à minha lei, sabem o que devem fazer e não fazem. Vocês me desonram neste momento. O momento de adoração, meu amado irmão, quando nós nos reunimos aqui, é quando nós dizemos ao mundo que há um Deus. Vejam lá, eles se reúnem, eles cantam, eles levantam louvores, eles estão juntos. Por que eles fazem isso? Porque existe um Deus que eles amam. Deus só está dizendo isso para nós hoje. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, onde está o meu respeito? É só isso. Quando passarem as portas, veja que ele traz um versículo aos nossos amados diáconos. Você é diácono ainda, né? Isso. Ele traz um versículo, ele fala assim, houvesse quem fechasse as portas do templo e não deixasse ninguém entrar, porque eu não me agrado do culto que vocês fazem para mim. Os diáconos podem usar isso quando fechar a porta. Porque vocês acendem o fogo de balde, pois o seu coração está longe de mim. Vocês não me adoram como deveria ser. Deus exige o nosso respeito. Nós agradamos a Ele quando oferecemos a Ele o melhor que nós temos. Nós precisamos lembrar que Deus é santo e devemos tratá-lo pelo que Ele é. Não pelo que recebemos, mas pelo que Ele é. Eu tirei você como um forte de onde você estava. Eu tirei você daquele lamaçal. Eu tirei daquele lugar. Me honre. Quando for domingo de manhã, acorda e não diga que canseira. Diga como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é melhor estar nos teus átrios, ó Deus, do que estar em qualquer outro lugar. É aí que eu quero estar. Concluindo, meus amados irmãos, nós precisamos então refletir sobre a importância de servir a Deus com sinceridade de coração. É isso que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito, Espírito Santo de Deus, e em verdade, em Jesus Cristo, pois Ele é a nossa única verdade. Em segundo lugar, nós precisamos refletir sobre o nosso amor. Isso nós sempre pensamos, mas nós precisamos refletir sobre a nossa gratidão. Eu lembro que tinha uma música muito antiga, nós cantávamos, e ela dizia mais ou menos assim, sou grato ao Senhor por todas as provações. Sou grato ao Senhor por todas as provações. Mas sou grato, Senhor, por tudo. Ainda que bom, ainda que mal por consequência do meu pecado, mas eu sou grato. Em terceiro e último lugar, devemos nos esforçar, meus amados irmãos, para sermos fiéis em tudo. Para sermos fiéis em tudo a Ele. E para fazermos tudo como honra a Deus, para que todas as nossas atitudes e ações reflitam a glória de Deus, pois foi para isso que nós fomos criados. Esquecemos a desonra, esqueçamos o desrespeito, esqueçamos o desprezo, e domingo após domingo, ofereçamos sacrifícios vivos
de louvor ao Senhor. Porque, como Ele disse, sabe no que eu tenho amado vocês? Eu tenho amado quando eu escolhi você, você e você. Amém?